Trata-se de uma paciente de 63 anos, mulher, procedente de Salvador, que antes trabalhava em zona rural. Ela foi atendida pela primeira vez no ambulatório da dermatologia em outubro de 2022 e relatava que há mais ou menos 2 anos ela começou a apresentar um eritema com descamação difuso, com períodos de piora e melhora, às vezes com edema associado, prurido e ardência. E há 15 dias ela havia recebido alta do hospital de Anguera, onde ela ficou internada por 3 dias por piora do quadro. A gente não tinha um relatório da alta, mas a paciente informava que a suspeita era de que ela era portadora de lúpus e por isso foi prescrito hidroxicloroquina. Ela referiu também perda de peso. De antecedentes, a paciente era ex-tabagista, informava que foi diagnosticada com derrame pleural e havia alterações em exame de imagem há cerca de 2 anos. A abstinência do tabagismo foi há 30 anos. Ela refere ter tido contato com barbeiro e tinha um registro na lista de problemas do uso de marca-passo cardíaco. No exame físico geral, ela tinha um bom estado geral, lúcida e orientada, eupineica, normocorada. E de pele, a doutora Vitória vai mostrar o exame. Leio o restante? Tá bom. Ela estava afebril, acianótica, aniquitérica, havia uma linfonodomegalia cervical e inguinal. No tórax, o ritmo cardíaco regular em 2 tempos, murmúrio vesicular presente em ambos os hemitórax, sem ruídos adventícios, sem esforço respiratório, o abdômen era semigloboso, com panícula adiposo, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, indolor à palpação e não havia visceromegalias. E as extremidades bem perfundidas, sem edema. Bom dia a todos. O seguinte, o paciente chegou no ambulatório encaminhado por uma ex-residente nossa, da região de Feira, pedindo para a gente regular a paciente para aqui, porque a paciente realmente estava em um estado que não era compatível com o diagnóstico que ela estava sendo conduzida, e não tem um pointer não, né? Então, quando a paciente chegou no nosso ambulatório... que bom. Então, a paciente chegou no nosso ambulatório, na verdade, como a gente recebe muitos pacientes com essa mesma condição, né? Apresentando um eritema difuso, na verdade, uma eritrodermia esfoliativa, que se caracteriza por... A gente não vê muito eritema porque nos pacientes de pele negra é difícil a gente ver o eritema, né? Então, às vezes, o paciente está todo eritematoso e você não consegue visualizar. Mas o paciente apresentava um eritema difuso e apresentava descamação importante. Pode passar o próximo? Aqui, desculpe. Pronto, aqui. E apresentava, apesar de que ela não tinha edema importante, no internamento ela tinha um pouco de edema e ela tinha esse quadro aqui, ó, uma hiperceratose plantar bem acentuada com fissuras. Então, era uma paciente que chegou no nosso ambulatório com quadro de eritrodermia esfoliativa, que não é compatível com o diagnóstico de lúpus. A eritrodermia esfoliativa é compatível com vários diagnósticos diferenciais. A gente tem que ir desde uma dermatite de contato, que eczematizou, até um linfoma. Então, a gente passa por tudo isso, uma lesão paraneoplásica. A gente sabe que em paciente idoso que faz eritrodermia esfoliativa com prurido, ou às vezes até prurido antes da eritrodermia, a gente precisa investigar a doença sistêmica, que era o caso dessa paciente. Então, a gente internou a paciente para que ela fosse avaliada e conduzida corretamente, né? Então, a paciente foi, no primeiro momento, a gente fez só terapia de alívio, que era medicação local, tipo vaselina, ou hidratante, emolientes, prednisona por um curto período, porque a paciente tinha muito prurido, e ficamos aguardando o resultado da imunistoquímica. A paciente tinha uma biópsia anterior, que deve ser comentada, e não tinha imunistoquímica ainda. Então, a família se cotizou, mandaram fazer imunistoquímica. A suspeita da paciente, no início, já era um linfoma. Então, a gente já pensava nessa possibilidade de diagnóstico diferencial. Uma psoríase eritrodérmica, a paciente não tinha história anterior nenhuma. Um quadro alérgico, que dá uma eritrodermia esfoliativa, a paciente não tinha histórico nenhum. Uma reação medicamentosa, uma eritrodermia por medicamento, também não era compatível com o quadro. Então, o quadro era sugestivo mesmo de um linfoma, e que muitas vezes a gente não consegue nas primeiras biópsias. Uma coisa importante é que quando a gente biopsia um paciente com suspeita de linfoma, às vezes com outras suspeitas também, e a patologia pode dizer isso, a gente nunca biopsia num ponto só, porque você pode biopsiar num ponto que a doença não está expressa ainda.
Então, a gente sempre biopsia quando a gente tem suspeita de algumas neoplasias, principalmente de pele, em 3 pontos. Ou quando é uma doença infiltrativa, a gente biopsia em 3 pontos. Um ponto que estiver mais infiltrado, porque não adianta você, por exemplo, só tem descamação, naquele momento a gente pode não encontrar nada. Então, sempre biopsiar o paciente em 3 pontos, para que a gente aumente a chance de conseguir um diagnóstico para o paciente mais rápido. Então, a paciente foi avaliada e vai ter comentários nos próximos, a gente comenta depois o resultado. Então, a suspeita é electrodermia esfoliativa, bem descamativa, liquenificação, que é a acentuação dos sulcos, que é secundária, e uma hiperceratose plantar bilateral entre os pés. Sempre que a gente tem esses quadros em idoso, a gente pensar sempre em linfoma, ou na lesão paranel, porque é muito difícil um paciente com 60, 70 anos de idade fazer uma hiperceratose plantar, por exemplo, por uma psoríase. Pode acontecer, mas é mais raro. Então, sempre pensar nessa possibilidade e buscar o que é mais grave para o paciente, que é uma possibilidade de uma neoplasia, né? Então, a conduta foi essa, depois a gente suspendeu. E deixa eu ver se tem mais aqui. Você pode comentar, depois eu falo dos exames. O próximo slide. Antes essa biópsia foi feita em Feira de Santana e porque a gente tem imunistoquímica aqui no hospital. Então, hoje a gente já está com o painel quase completo, né? Mas o que a paciente tinha? A pele, a biópsia, essa área daqui, que tem neutrófilos e uma crosta, corresponde àquelas áreas crostosas. Mas chama atenção que a pele, isso aqui é a epiderme, tem essas bolas aqui que são linfócitos dentro da epiderme. É o que a gente chama de epidermotropismo, ou seja, os linfócitos não se contentam em ficar lá embaixo, na derme, e começam a atacar o epitélio. Isso é muito característico de linfoma, né? A outra coisa é, aqui, não sei se, claro que eu não quero que ninguém, patologia, as imagens às vezes confundem, isso aqui é a parte da epitélio, da crista que desce, mas essas células linfóides, elas estão formando bolinhos, ninhozinhos aqui, ao longo da basal dessa crista aqui, e isso significa também epidermotropismo e é característico de linfoma. O grande problema é que linfoma é um grande mimetizador. E os linfócitos, eles são inocentes às vezes. É difícil distinguir um linfócito atípico de um linfócito reacional. Porque ele também ativado, ele muda o tamanho. Quando vocês têm mononucleose no sangue periférico, você tem linfócito atípico, porque está reagindo à infecção viral. Então, não é simples. Então, a ideia tem esses indícios, há forte suspeita de doença linfoproliferativa, só a imunistoquímica consegue realmente resolver. E o que a imuno mostra? Só para vocês compararem, aqui é a hematoxilina eosina, né, que é o clássico. Essa é a mesma imagem com o marcador CD3, que marca linfócito T. Você veja que as células linfóides abraçam aqui o folículo, a entrada do folículo aqui na derme. A mesma coisa a célula CD3. Então, essas células são CD3 positiva e CD7 negativo. Isso significa um fenótipo anômalo. Por que anômalo? Porque toda célula T reacional, ela deve ser CD7 positivo. Ao perder o CD7, isso significa uma anomalia. Uma outra anomalia é perder o BCL2, que é um marcador de perpetuação desse linfócito T. E isso, então, para o patologista, é identificado como fenótipo anômalo, consequentemente indicativo de um linfoma. Então, a infiltração da derme e epiderme por linfócito T com fenótipo CD3, CD4, CD5, CD7 negativo, no caso específico, CD25 hoje é usado como marcador de um linfoma específico, que eu não vou dizer agora, porque a história vai ter que mostrar. Isso indica um tipo específico de linfoma T. O nosso problema é que todo linfoma T, seja ele na pele, seja ele no linfonodo, ele tem que sair com essa nota, porque nós estamos numa zona endêmica para a infecção de HTLV. HTLV no nosso meio é um grande vilão. Ele causa desde uveíte
até doenças, propensão a doenças infecciosas, e, finalmente, ele está associado à doença maligna, né? Então, ele é um grande vilão. Ele é um retrovírus linfotrópico oncogênico descrito em 1980, infecta 10 a 20 milhões de pessoas no mundo, é endêmico no Brasil, e na Bahia essa endemicidade é imensa, né? Chega a você ter mais de 3 casos, é mais ou menos a mesma coisa que você tem no Acre, né, e em Roraima. O sul do Brasil tem um pouco menos casos, mas a gente imagina que a gente não tem esse controle absoluto, porque 2% em banco de sangue está infectado, mas apenas 5% desses infectados vão apresentar uma manifestação clínica. A transmissão é vertical, por amamentação é a pior delas, porque o vírus tem mais tempo para causar toda a manifestação, e os casos mais graves estão associados a essa via de transmissão, mas pode ser sanguíneo, sexual, e está relacionado a um espectro de doenças. Então, aqui eu relaciono. Então, os neurologistas se ocupam, tem um grupo que trabalha com mielopatia, paraparesia espástica tropical, né? Tem um grupo que trabalha, a otorrino, quando encontra um paciente com uveíte, eles fazem também sorologia para HTLV. A dermatite infecciosa ou infectiva, que é uma doença que aparece na criança, geralmente, mas existem casos em adulto, que causa um eczema no escalpo. E a gente vai falar um pouquinho só, porque essa é uma lesão pré-maligna. E a gente conseguiu provar a evolução do clone dessas. A gente não, doutora Aquileia, eu só participo do grupo de trabalho dela. E, finalmente, esse, que é um grande problema, porque ele tem casos desde muito bonzinhos, formas crônicas, indolentes, não definidas, até forma aguda, que mata o paciente em 6 meses, né, a 1 ano. Então, e é um problema para o clínico saber em que forma esse paciente se encontra, né? Então, a dermatite infectiva, como eu falei para vocês, foi descrita em 1990 na Jamaica, é basicamente associada à transmissão vertical, na maioria dos casos. O paciente tem esse eczema quando pequeno. Esse aqui é um caso de Fátima, né? Fátima trabalhou com isso, daqui da dermatologia. E tem relação com essa progressão para o linfoma de células T do adulto. Essa é a paciente que aos 3 anos ela tinha a dermatite infectiva e foi provado com clonalidade da banda, ou seja, quando se faz PCR, você mostra que em vez de ter várias bandas, né, ela tem uma banda só, o que significa que essa paciente tem evolução monoclonal, ou seja, ela parte de uma doença com vários clones de célula T e finalmente evolui para um clone só que domina toda aquele infiltrado e prolifera. Vocês vão ver que nós temos, né, no grupo 3 casos que demonstramos a progressão. A criança começou com eczema e depois, com o tempo, ela, aos 16, 18 e 20 anos, apresenta, ainda precocemente, evolução para linfoma. A patogenia do HTLV é essa. Uma célula contamina a outra. Depois, você tem a proliferação de células e a expressão de proteínas do vírus, o TAX, e indução do NF-κB, que leva à proliferação descontrolada. Algo acontece, a resposta T-citotóxica desse indivíduo, células dendríticas, e isso volta a suprimir. O TAX é supresso, e aparece uma outra proteína, que é o HBZ, e, finalmente, essa supressão da proliferação. A impressão que a gente tem é que o paciente fica passeando aí nessa transita até que outros eventos acontecem e ele, finalmente, décadas após, transforma-se num linfoma de células T do adulto. E, por isso, o diagnóstico é difícil. Você tem pacientes que a lesão regride, não é isso? A lesão cutânea aparece e regride. Um linfoma em geral, qualquer que seja ele não vai regredir. É uma neoplasia maligna, ela vai. Ou seja, vai crescer, essa é a definição da neoplasia maligna. Aqui, infelizmente, como tem essa interação de vírus que a gente não entende muito bem, algumas lesões crescem,
outras regridem. Outras aparecem em outro lugar, outras regridem. E tem pacientes que evoluem, né, com essa disseminação da doença. Então, aí vem o caso da paciente ter piorado, né? E, finalmente, ela foi encaminhada. Isso aqui foi por causa da linfadenomegalia. Tem alguém da hematologia aí? Volta lá. Ups. Hein? Ah, sim. Murilo. Não. Volta para o próximo apresentação. É a primeira. O Murilo vai discutir. Exato. Só para mostrar os exames. Só para mostrar aqui. Lá nos exames de laboratório. Acho que pode passar um pouquinho, talvez o anterior, no próximo. Não, o anterior que é de exame, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem um que... Não tem aqui não, aqueles que são os exames todos. Bom, não está aqui os resultados, mas o que eu queria comentar é o seguinte, toda vez que a gente tem um paciente que chega com um quadro de eritrodermia que possa suspeitar de linfoma, obrigatoriamente a gente pede HTLV, né? Como você comentou. Eu achei que você ia comentar no final, desculpa, por isso eu não comentei. E a gente pede HTLV de rotina, faz parte das sorologias do ambulatório de dermato, porque, por exemplo, quando você vê relatos de casos de fora de Salvador, São Paulo, que tem muita gente que trabalha com linfoma, não se pede HTLV. Não pede as sorologias virais do fígado, das hepatites, HIV, mas não se pede HTLV. A gente tem a obrigação de pedir porque a gente é endêmico. E não só na suspeita de linfoma, é super importante isso, porque a gente às vezes tem um paciente com a tinha corpora disseminada. E aí você tem que pedir um HIV, um HTLV, tudo que a gente vê que é muito atípico, infeccioso em pele, a gente pede HTLV também. Então, a importância de quem está aqui, a maioria dos estudantes residentes, de saber como a gente é endêmico, a gente tem a obrigação, fora toda a parte neurológica que a gente sabe que o HTLV pode causar. Então, chegou no ambulatório, então foi o caso dessa paciente, chegou no ambulatório. História da paciente compatível com quadro provavelmente neoplásico. HTLV positivo, você já sabe que essa paciente, sendo linfoma, que é o que vai ser comentado pelo hemato, é um linfoma que só o paciente HTLV vai ter. Paciente que não tem HTLV não vai ter esse tipo de linfoma. É exclusivo do paciente HTLV positivo. E como você comentou, eles têm formas variadas. Ele pode ter um nódulo, ele pode ter uma placa, ele pode ter nódulos disseminados, ele pode fazer eritrodermia esfoliativa. Então, a atenção maior, acho que o principal recado é esse. Toda vez que você tiver uma coisa muito atípica em pele, peça também HTLV, faça parte do screening dos pacientes. E aí essa paciente foi confirmada, né, como já foi mostrado aqui, e aí foi encaminhada para hemato porque ela tinha doença sistêmica e precisava de... Às vezes não tem doença sistêmica, às vezes é só cutânea. E aí a gente conduz com fototerapia, com a condição do paciente é mais ambulatorial. Mas quando o paciente tem doença sistêmica, aí a paciente precisa de quimio e muitas vezes o prognóstico é péssimo. Às vezes quando a gente faz o diagnóstico, 6 meses a paciente já foi a óbito. Então era só esses comentários mesmo. É só porque, na verdade, assim, veja, o que é importante para estadiar o paciente? Desculpa, Murilo. Lá vamos nós. O leucograma é importantíssimo por causa da linfocitose. Né? Dependendo do nível de linfocitose, esse paciente pode ser caracterizado como agudo, crônico, e a gente vai... Eu mostrei, tem uma tabela sobre a classificação desses linfomas. Você precisa de 3 coisas: cálcio, linfócito e LDH. Sem isso, não tem como classificar. E às vezes você abre o prontuário e a gente às vezes não consegue. Por isso que a Quiléa fica insistindo, porque é imprescindível para o prognóstico e para o tratamento do paciente. Se não tiver esses 3 elementos, é um outro tipo de classificação de linfoma. Não é o IPI que conta aqui. Aqui não é índice prognóstico internacional. É um outro tipo de abordagem completamente clínica. Completamente clínica. Eu vou passar, porque eu acho que aqui tem os exames clínicos, que seriam os de imagem. Por quê? O que o clínico vai determinar? Quais são os órgãos que estão acometidos? Esse é o do exame, né? Que foram feitos e que determina que o paciente é reagente para HTLV1 e HTLV2. Eu acho que
foram feitos vários outros exames pela hematologia, e aí o Murilo quer comentar, e depois o ECG, tem um ECG aqui, aí passa para o pessoal da cardiologia comentar, e as imagens, para a gente depois fechar com a classificação. Bom, então, eu acho que os meus slides eu deixei mais para o fim, para o tratamento. A não ser que você quer ver o tratamento logo agora, não, deixa para depois, né? Diagnóstico. Nessa parte do diagnóstico, como o professor Iguaracira falou, a hematologia tem 3 subtipos, eu vou mostrar no tratamento novamente para vocês fixarem a ideia. Mas basicamente a gente tem 3 manifestações clínicas do HT, da linfoma de células T, né? Tem a forma aguda ou leucêmica, e aí no caso, no slide anterior ajudava a gente a ver, porque não tem leucemia aqui, né? Está com um leucograma normal. Subiu para 10 mil, mas ainda é reativo, né? E você vê que a quantidade de linfócitos não está muito alta ainda. Então, o HTLV tem a forma leucêmica aguda, que tem uma mortalidade muito alta, né? Menos de 1 ano de sobrevida na maioria dos pacientes. Menos de 5% deles chegam a 1 ano de sobrevida. Uma forma leucêmica aguda. Tem a forma linfomatosa, que aparece em linfonodos pelo corpo, né? Linfonodos em vários lugares também é muito agressiva e a sobrevida péssima. E existe a forma crônica, que agora você depois vai comentar essas formas. Vamos ver as imagens, né? Então, do ponto de vista da hematologia, o que a gente pode ver nos exames aqui? Que não é a forma leucêmica, não é a forma linfomatosa, porque ela não tinha muitos linfonodos, ela tem uma forma mais cutânea, né? Uma forma cutânea e provavelmente mais crônica, né? E tem uma proposta do Dr. Aquileb Bittencourt, né, que a própria Organização Mundial de Saúde está avaliando se vai ser colocada como uma 4ª forma, que seria essa forma cutânea, né? Ou 5ª forma, uma forma cutânea. Aqui não. Então, ela tem uma epidemiologia positiva para Chagas, ou já veio com algum diagnóstico relativo a isso. Também é uma zona endêmica, né? Não sei qual foi a cidade dela de origem. É Recôncavo? Perto de Feira. Então, também faz parte da nossa epidemiologia, infelizmente, ter doença de Chagas muito prevalente. Então, a doença de Chagas se encaixa, ou acontece concomitante com várias doenças raras, inclusive, até na própria cardiologia. Então, esse é um eletro assim, mais icônico, no que a gente observa que tem uma bradiarritmia, 1, 2, 3, 4, 5 complexos QRS, em vezes 6 dá 30 batimentos por minuto, né? Você poderia dividir 1.500 por número de quadradinhos pequenos, então uma bradiarritmia. E sendo essa bradiarritmia, o que a gente vai observar é que, principalmente aqui nesse D2 longo, as ondas P estão aqui configuradas, elas estão em um número muito maior do que o próprio complexo QRS. Então, enquanto o QRS está com 30 batimentos por minuto, o átrio está aqui mais ou menos rápido, a 120, 100 batimentos por minuto, mostrando que tem até uma taquicardia sinusal compensatória para poder compensar uma bradiarritmia. E existe uma dissociação atrioventricular total, né? Os átrios, se você for com um compasso digital ou mesmo analógico, você vai observar que não há um enlace atrioventricular. As ondas P, elas não comandam para o QRS. Então, há dissociação atrioventricular total. A forma de escape é com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, poderia ser bloqueio de ramo direito também, o QRS extremamente alargado, mostrando que esse escape é muito baixo. Então, portanto, é um bloqueio atrioventricular total, com uma frequência cardíaca extremamente baixa, e todo bloqueio atrioventricular total, exceto algumas raras causas, como BVT congênito assintomático, é a indicação de marca-passo. Então, essa paciente ganhou marca-passo por conta desse bloqueio, provável etiologia, a doença de Chagas, que é muito prevalente no nosso meio. É breve. Na verdade, eu pedi para colocar esse eletrocardiograma, que não é, na verdade, da paciente, está certo? Mas eu disse, não poderia deixar de, por questões de aprendizado dos estudantes, principalmente dos estudantes, mostrar um eletrocardiograma, que essa paciente teria um eletrocardiograma como esse aqui. Quer dizer, embora não seja da paciente, a gente
Mas só que ela já estava com marca-passo. Então não seria exatamente como esse. Eu até pedi a Adriana, mas ela não achou assim rapidamente. Como seria se ela tivesse com marca-passo? Você teria aquelas espículas, aquelas coisas que tivesse com marca-passo, a frequência cardíaca dele estaria diferente aqui, não é? Qual a evolução depois do marca-passo? Aproveitando isso aqui, quer dizer, né, um paciente com Chagas, com bloqueio AV total, com marca-passo, como é que e os cuidados? Aproveitando aqui, você comentar. Então, assim, a doença de Chagas é uma doença potencialmente grave, né? Claro que tirando a forma indeterminada, você pode ter o Chagas só de uma forma arrítmica ou a forma dilatada, fora o trato digestivo. A forma arrítmica pura, você pode ter uma doença de todos os níveis do sistema de condução. Pode ser uma doença do nó sinusal, pode ter uma doença do nó atrioventricular, pode ter uma doença do sistema His-Purkinje. Então, essa paciente que evoluiu com BAVT, provavelmente ela devia ter uma doença até binodal, eventualmente, né? Esse eletro não mostra uma doença binodal, mas ela pode ter bradicardia sinusal associada com bloqueio atrioventricular total. E a indicação é marca-passo, porque existe um risco de morte súbita. BAVT é igual a marca-passo em 99% dos casos. E com o marca-passo você vai corrigir o distúrbio de condução, porém não necessariamente vai evoluir com interrupção da possibilidade de evoluir com a forma dilatada, com insuficiência cardíaca congestiva, né? Com a possibilidade de morte súbita por outros eventos cardiovasculares. Mas a parte elétrica, na grande maioria das vezes, você consegue corrigir com um implante de um marca-passo bicameral. Coloca um eletrodo no átrio, um eletrodo no ventrículo, que é conectado a um gerador, e o paciente vai trocar esse marca-passo aproximadamente a cada 10 anos. Ele acompanha aqui no nosso serviço no ambulatório de marca-passo, a gente vai fazer as interrogações com telemetria, e a gente vai observando o momento da troca desse gerador, ou se houve alguma fratura do eletrodo, ou se precisa fazer alguma intervenção na programação do marca-passo. Mas na maioria das vezes, ele evolui bem do ponto de vista da arritmia, tá? Da bradiarritmia. No passado, a gente via até a história de pacientes que desmaiaram, caíram na rua e fizeram o síndrome de Stokes-Adams, né? Isso tem diminuído com os marca-passos. Entendeu uma coisa? Mas eu lembro que eu vi alguns casos aqui, chegavam aqui no hospital com essa história, né? Isso tem sido reduzido, tem sido evitado com o marca-passo também. Então, muito bem. Então, a gente repara, o doente tem várias coisas. No nosso meio, a gente nunca discute uma doença única, né? Que às vezes realmente tem isso aqui, então a gente aproveitou aqui e colocou. Mas se você daria continuação, passar aqui. Já entraria a imagem agora? Bota o anterior para mim. Isso. É só para poder discutir uma questão. A gente está num ambiente acadêmico, né, e eu acho que é sempre importante a gente tratar essas oportunidades para trazer questões que eu procuro colocar nas aulas, que é o valor dos exames anteriores. Está na história dessa paciente de que ela já tinha exames e que já tinham identificado alterações e que a gente não sabe quais são. A principal, isso é um fato costumaz. E eu acho que a principal responsabilidade é nossa. Nós não valorizamos os exames e, por conseguinte, também os pacientes passam a não valorizar. A gente acaba fazendo uma série de exames repetidos, né? Isso aqui foi durante o internamento, ela fez esse primeiro conjunto de exames buscando efetivamente o estadiamento. Então, a TC de face, pescoço, tórax e abdômen é justamente na busca da identificação do que Murilo já comentou, que é desde a oveite, que e Guaracida também tinha comentado, até linfonodos, né? A questão do tórax, a mesma coisa, né? E do abdômen, buscando uma disseminação dessa doença. No dia 7, foi pedido um ultrassom do aparelho urinário, né? Eu acredito que deva ter sido porque ela começou a apresentar alguns sintomas. E aí eu queria trazer uma questão de que a questão neurológica e quanto o exame que foi pedido, que é o ultrassom de aparelho urinário, pode ajudar nisso, né? O exame foi normal, como era de se esperar. O eco, embora eu não seja ecocardiografista, mas esse é um exame que tem um papel muito importante, principalmente depois dos achados que foram descritos na tomografia que eu vou mostrar para vocês.
Mas voltou a ser solicitado uma tomografia do pescoço, que eu não consegui entender por que foi pedido, já que o primeiro já tinha sido uma tomografia lisa, né, do ponto de vista de que não tinha a uveíte e que não tinha linfadenomegalias. E depois disso foram feitas mais 2 tomografias de tórax, né, e eu só encontrei, por último, um ultrassom de abdômen. E, invertendo essa ordem, próximo, eu comecei, porque é muito fácil a gente discutir um caso... É verdade. É muito fácil a gente, uma vez selecionado já o caso, a gente se debruçar sobre o prontuário e falar, né? Então, eu estou colocando para vocês questões, não estou dizendo que está certo, que está errado, mas eu estou levantando questionamentos para que a gente possa pensar junto e ter uma atitude para modificar essa realidade que é costumais. Então, no ultrassom de abdômen, ainda tinha derrame pleural e líquido livre na cavidade peritoneal. Então, esse ultrassom, eu trouxe a questão do ultrassom, porque o ultrassom é um exame que pode ser feito na beira do leito, que tem um baixo custo, que pode ser repetido várias vezes. Então, ele é um exame de rastreio com alta sensibilidade e alta especificidade para a identificação de líquido nas diversas cavidades, né? Ele também serve para poder fazer a hepatimetria e a medida do baço, né? No caso da nossa paciente, ela chamava atenção por um fígado aumentado de dimensões, né? Posso voltar? Não, está indo para frente. Está indo para frente. Você me ajuda aí, coloca de volta. Não, aí na tela. Na tela. Eu volto na tela. Mais para trás, para trás, para trás, para trás. Mais, aí. Mostro. Olha aqui, ó. O líquido é porque você está vendo, isso aqui é o diafragma, certo? E aqui está o fígado, e aqui está o líquido, que é escuro, né? Então, aqui a gente está na pelve, e você tem também o mesmo líquido. Então, o ultrassom tem essa capacidade de fazer essa identificação e é usado não só para identificar a ascite, como também para identificar, por exemplo, no trauma, o sangue, porque o sangue também vai aparecer como líquido. Então, indo para o tórax, a gente sempre fala da possibilidade na tomografia da gente fazer janelas distintas. Então, você tem a janela para parênquima pulmonar e a janela para mediastino. Esses 2 cortes, como a gente chama, estão sem contraste. Mas mesmo sem contraste, chama atenção o tamanho do coração e a presença dessa estrutura, mesmo na janela para parênquima, que a gente prioriza a avaliação do parênquima pulmonar propriamente dito, já chama a atenção de que existe essa opacidade, né, ou essa maior densidade. Quando a gente usa a janela para mediastino, mesmo sem contraste, você consegue ver melhor esse aumento da área cardíaca, né, mas você perde completamente a identificação do parênquima pulmonar. A gente tem a capacidade de avaliar uma extensão maior, então vocês vejam que mais inferiormente a gente percebe essa manutenção da área cardíaca aumentada, o derrame, principalmente à direita, mas existe também uma pequena monta à esquerda. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando a gente não coloca o contraste, fica difícil de separar o que é o coração propriamente dita e o que é a cavidade pericárdica. O que a gente está vendo aqui é que, na verdade, isso é um grande derrame pericárdico também, né? E é interessante porque a tomografia identificou sinais de hipertensão pulmonar. Como é que dá para a tomografia fazer essa identificação? Pelo tamanho que a gente tem da artéria pulmonar e por sinais também na própria distribuição dessa vascularização. Então, por que eu estou colocando isso dessa forma? Porque uma dúvida muito recorrente é, usa ou não usa contraste? Então, o que vocês têm que lembrar é, eu não uso contraste quando eu quero avaliar o parênquima pulmonar.
Mas se eu quiser avaliar estruturas mediastinais, eu tenho que usar contraste. No caso dessa paciente, estava mais do que indicado, porque eu estava buscando linfonodos e porque, como vocês viram, fica muito mais fácil de identificar o líquido quando a gente coloca o contraste. Então, não sou eu que vou falar de eco, né? Mas eu tenho a recomendação para vocês desse artigo, que é um artigo de revisão muito bom, que coloca, vejam só, a velha radiografia como sendo um parâmetro para poder identificar a hipertensão pulmonar. Então, dá para a gente ver a hipertensão pulmonar, fazer o diagnóstico da hipertensão pulmonar, até mesmo pela radiologia convencional. Vocês vejam o predomínio do tronco da pulmonar aqui e o aumento dos hilos pulmonares, né? O eco tem a vantagem sobre a radiologia convencional, seja ela a radiologia convencional ou a tomografia, porque é um exame dinâmico. Então, a gente pode não só avaliar as câmaras durante o seu funcionamento, como também a gente pode fazer medidas das suas diversas gradientes. No caso da tomografia de abdômen, o que eu tinha mostrado no ultrassom, que fica um pouco difícil de ver, né, a hepatomegalia, no caso da tomografia fica bem fácil. Aqui está a linha média, e você vê que o fígado passa bastante da linha média. E que, do ponto de vista do comprimento, né, você vê que já acabou o rim, a gente está vendo o rim do lado esquerdo, e a gente ainda tem um bom pedaço do fígado mostrando que tem uma hepatomegalia. Então, do ponto de vista da imagem, seria mais ou menos isso que eu teria para mostrar para vocês. Deixa eu provocar aqui um pouquinho, que esse paciente tem esse derrame, tem ascite um pouco dele. Você mostrou, ascite, está certo. Isso, tá bom. Então, repara assim, você não pode pensar num paciente, basicamente, com um determinado problema, em que você pensa, por exemplo, problema dermatológico, a gente pensa em HTLV, linfoma, etc. O que seria esse derrame, essa ascite dessa paciente? Né? Ela estaria infiltrada por tumor, ou isso realmente é relacionado com insuficiência cardíaca? Até essa doente não chegou com tanta manifestação, por exemplo, de falta de ar, etc. Então, seria um quadro de insuficiência cardíaca mais restritivo? Chagas pode dar um quadro mais restritivo, embora a gente veja muito aquele paciente, né, que ele faz uma cardiopatia dilatada, ele tem falta de ar, ele se queixa, né? Fica difícil aqui, eu acho que você pode ter mais de uma explicação para isso. Mas tinha um fígado aumentado, tinha essa ascite, pode ser decorrente realmente no quadro de insuficiência cardíaca. Então, né? Poderia ser um quadro mais restritivo de insuficiência cardíaca, agora estou vendo que tem pressão pulmonar, então poderia ser uma coisa mesmo do lado esquerdo. O que é que vocês interpretariam isso aí dentro dessa... Bom, acho que pela doença de Chagas é mais improvável, a não ser que tivesse tendo O derrame é muito grande, né? Então é complacente, não tem síndrome clínica de tamponamento, né? Mas seria a situação de estar um coração trabalhando sob pressões iguais e altas e aí você fazer uma síndrome de C. Não sei se a paciente em estágio jugular também, porque seria esperado. Se tudo isso fosse da insuficiência cardíaca, tivesse outra evidência de pressão venosa central aumentada. Chagas tem disfunção diastólica também, mas a síndrome clínica é mais associada à disfunção sistólica, que geralmente tem dilatação uni ou biventricular, né, dados dos dois lados. Agora, o derrame pericárdico grande, ele pode ser também da descompensação da IC, quando eu tenho uma miocardiopatia biventricular, geralmente. Mas dessa monta aí, acho improvável, né, isso. Porque neoplasia pode infiltrar pericárdio, né? Neoplasia no coração, pericárdio e linfoma. Junto com tuberculose, linfoma faz diagnóstico diferencial de hemopericárdio, né? Muito grande, é verdade, muito grande. Então, se eu tivesse uma insuficiência cardíaca esquerda crônica importante e ao lado direito fosse menos acometido, digamos, aí eu poderia até ter a insuficiência cardíaca direita, se tudo isso fosse da insuficiência cardíaca, atribuída à congestão passiva crônica pulmonar também, que gera hipertensão pulmonar. A pressão pulmonar dela era medida? Não. Alguém tem o eco da pressão? Não tem. Porque aquele raio-x não é dela, né? Não é dela. Então, assim, a insuficiência cardíaca esquerda crônica dá hipertensão arterial pulmonar, com uma evolução da congestão venocapilar, hipertensão arteriolar e hipertensão arterial pulmonar. Lembrando que Chagas pode ter insuficiência cardíaca direita por acometimento primário do miocárdio e do ventrículo direito.
é uma das causas de doença biventricular. Mas aí teria que ter uns dados maiores. Você falou bem do eco, né? A questão do refluxo tricuspídeo, pode calcular, estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar. Não precisa ser grande o refluxo. Se tiver refluxo, dá para estimar. O tempo de aceleração da artéria pulmonar dá para estimar a pressão arterial média. Esse eu acho que é um pouco menos acurado, né? Assim, com relação com a hemodinâmica, às vezes até uma questão técnica. Mas aí talvez mais dados do eco para a gente poder dizer se o VD estava comprometido, se o VD não estava comprometido, de estimar essa... A artéria pulmonar na tomografia é grande mesmo, mas a pressão era importante. Eu só achei desproporcional, assim, tanto líquido na pleura, no pericárdio, líquido peritoneal, sem uma manifestação clínica de insuficiência cardíaca, edema, estágio jugular, né? Refluxo hepatojugular. Então, pode ser que não seja um edema cardiogênico, né, na sua predominância, né? Só lembrando que seria... Oh, desculpe. Não, é só para falar isso, assim, no coração, o pericárdio é secundário. Aliás, metástase cardíaca não é incomum de tumores sistêmicos, é porque o paciente falece antes, você vê no estudo de autópsia, né? Não é incomum. Agora, o tumor primário é comum. E pericárdio é uma parte do coração onde a gente tem não só infecção bacteriana, por exemplo, como pode ter também metástase de tumores, e linfoproliferativo é um deles, né? Mas tumor cardíaco primário é que é raro, né? Esses são raros, mas os secundários não. O papel dos exames de imagem, né? Não são poucas as vezes que acontecem essas dissociações clínico-radiológicas. E diante de uma situação como essa, o papel da radiologia é orientar para onde vai a investigação. Então, se tem essa dissociação, tem que tirar um pedacinho desse pericárdio. Claro que tem. Talvez antes de tirar o pedacinho do pericárdio só, eu acho que tem que diferenciar, por exemplo, se essa CIT dela era um transudato ou um exudato. Porque se a gente está avaliando, por exemplo, esses dois pensamentos, se isso for infiltrado para o tumor, você espera um exudato. Né? Se essa cardíaca passamento seria um transudato. De forma que eu acho que seria até mais... Não, porque isso, na verdade, deveria ser feito. Não é? Porque a CIT, de modo geral... A não ser que você tenha uma situação muito clara, dentro de insuficiência cardíaca, você não precisa vai funcionar para avaliar. Você vai tratar a insuficiência cardíaca do indivíduo, se ele melhora, vai reduzir a CIT do paciente. A cardiogênica era a assimetria do derrame. Vocês vejam que o sempre foi muito maior do que o do lado esquerdo. Então, geralmente, quando você tem uma insuficiência cardíaca, você tem uma simetralidade entre... Não é sempre, mas você espera isso. Então, e mais do que isso, se a gente for escolher o lugar de onde tirar o líquido, ali tem muito mais líquido no tórax do que no abdômen. Então, é muito mais fácil você fazer uma avaliação do líquido pleural do que do... Então, eu acho que... O que eu queria trazer com essa provocação é justamente isso. Qual é o papel dos exames de imagem? Eles, às vezes, funcionam como um oráculo. Você pergunta, ele responde, mas se você não souber exatamente o que você está perguntando, a resposta não faz muito sentido. Muito bem. Eu estou só lembrando aqui o seguinte, né, que é uma situação, quer dizer, de doenças que têm diminuído. Chagas tem diminuído, extosomose tem diminuído também. Mas a gente vê a extosomose, você tem os ovos passam do pulmão, você pode ter corpo monale, né? E paciente com extosomose também, só para lembrar, entendeu? Então, as doentes vêm do interior, e tal, é difícil, às vezes, é bom a gente lembrar realmente dessas particularidades. Muito bem, quem seria agora? Eu voltaria a você. Vou esperar a Guaracira mostrar, eu fiquei muito intrigado com esse derrame, né? E a Guaracira vai tentar esclarecer para a gente o que é. Fiquei muito intrigado com esse derrame, porque ele não encaixa direito com linfoma, nem encaixa direito com insuficiência cardíaca. Será que seria uma terceira possibilidade, tipo uma tuberculose ou alguma outra coisa que está dando isso? Porque clinicamente ela não tem uma leucemização para já ter infiltração pleural, quer dizer, inicialmente, né? Deixa agora a mostrar. Mas só que é curioso que não está encaixando direito esse derrame aí. E isso é uma necessidade urgente de investigar o que está causando isso, né? Tirar líquido e ver a citologia e os aspectos. O segundo leucograma é 10.000 com 6.000 de linfócitos, ou seja, a citometria de fluxo já mostraria que aquilo ali tem linfócito e pode dizer, o derrame pode ser analisado de duas formas.
Se tem célula, você pode fazer citometria de fluxo do derrame e você consegue dizer que célula é e se é neoplásica. Né? Essa paciente, então, para a clínica, né, ela tinha já o diagnóstico de ATL, e tinha linfodonomegalia, policelulosite, hepatomegalia, foi interpretado tudo como secundário, possivelmente, ao linfoma. Né? Essa é a lista de problemas que eu tirei da patologia. E eles realmente fizeram uma condução realmente do caso relativo à investigação. Foi considerado o transudato, professor, mas veja aqui que são 70, ele tem de 377 leucócitos, ele tem 366 linfócitos. Se eu tenho linfocitose quase de 90%, por mais que ele seja considerado pelos critérios de Light, que eu não sei quais são, como um transudato, isso aqui tem que, você faz citometria de fluxo, o diagnóstico sai. Né? E a anemia, foi feito um estudo, sinto muito, não consigo discutir, mas é uma anemia ferropriva, né, condição possivelmente relacionada à própria doença crônica da paciente. Foi feito o perfil glicêmico e a conduta foi estudo do líquido, biópsia, e aqui vocês estão vendo à direita a biópsia. Só que chegou a patologia sem informação, que a paciente tinha um possível linfoma, saiu pericardite interrogado, e linfócito, como eu disse a vocês no início, linfócito de reacional e linfócito de linfoma são iguais, exceto se eu fizer imunistoquímica. E o caso, então, saiu como pericardite crônica, né? E não foi feito imuno. Porque a imuno resolveria. Por quê? Porque não tinha suspeita, né? Não chegou a suspeita de que esse pericárdio tivesse possível infiltração. Ao fazer a biópsia, não chegou junto isso. O ultrassom de abdômen está ali, o que a professora já falou, tórax. E, além disso, esse paciente tinha vários pólipos, que não me parece ter relação nenhuma com a doença de base. Tinha uma metaplasia, deixa eu explicar para vocês aqui. Esse aqui é a biópsia gástrica. No estômago, o estômago não tem essas bolinhas brancas, que seria célula caliciforme. Se tem, né, isso aqui é metaplasia intestinal do estômago, né? No intestino, essa paciente devia ter só esse tipo de glândula aqui, que são essas glândulas brancas. Começam a aparecer essas aqui, que é a perda da diferenciação caliciforme. Esse paciente tem um adenoma tubular, ou seja, a paciente foi bem investigada, né, a partir daí, e foi feita uma biópsia de linfonodo. A biópsia de linfonodo, ela mostra uma certa desestruturação da arquitetura, porque aqui não tem mais folículos, tudo é meio linfócito, mas muito misturado, claro, escuro. Quando você olha de perto, você vê muitas células com pigmento acastanhado. Podia, então, passar tranquilamente como uma linfadenite dermatopática. Se qualquer um se coçar muito, a melanina passa para o sistema retículo endotelial e chega lá no linfonodo e causa aumento do linfonodo, certo? Então, qualquer prurido pode levar a linfadenomegalia. E daí vem a dificuldade. E cadê o linfoma, né? Então, mostrando para vocês, tem essas áreas claras e a dificuldade de estabelecer um diagnóstico patológico, que é as células claras se coram para MUM1, MUM1 receptor de interferon, né? E ele cora basicamente plasmócito, mas cora células dendríticas apresentadoras de antígeno. E S100 também cora a mesma coisa. Muitas vezes a gente usa duplicados, marcadores para a mesma função, para garantir, porque eu trabalho com uma reação que é feita no laboratório, é quase uma contraprova, porque você tem controles, mas até aqui eu tenho uma linfadenite dermatopática. Só que a pergunta é, o que seriam, essas células que estão, errei aqui. O que seriam essas células? Vocês vejam que tem muita célula azulzinha aqui no meio que não está corada. Então, assim, será que isso aqui é linfoma? Como é que se estabelece esse diagnóstico em tão pouco? Então, você faz um painel gigante, CD20 vai marcar só o positivo para B, o resíduo de célula B. Então, claro que o resto não cora, né? Só isso aqui foi positivo. Então, tem outras células. Aqui é o CD3,
CD3. Tem muito CD3, mas 90% da zona parafolicular em qualquer linfonodo é CD3. Ou seja, CD3 é o que você tem circulando. Você não tem muito célula B circulando, né? A célula T é o que está circulando. Então, CD3 marca a célula T. Então, a pergunta é, essas células são neoplásicas? Aqui você tem uma marcação muito forte para CD4 e negativo para CD8. Elas são, então, T, CD4 positivas, são células auxiliadoras, CD5 positivo, e aqui vem uma grande situação. Ele perde CD7. Ao perder CD7, de novo, fenótipo anômalo, infiltração, então, por linfoma do linfonodo. No nosso caso específico, CD25 está associado a HTLV1. Então, é um marcador que aparece em pacientes HTLV1 positivos. E vocês vejam que tem muitas células grandes positivas para CD25. No linfonodo normal, é 0. Então, é muito fácil quando a reação funciona, né? Adicionalmente, esse paciente corava para CD30, o que é bom em algum ponto, porque tem um tratamento que a gente hoje, na patologia, tem que dizer quanto por cento de célula CD30 tem, para que esse tratamento seja liberado, inclusive pelo SUS, certo? E, claro, não existe descrição para HTLV. Eu acabei fazendo uma adaptação dos critérios de micose fungoide, né, para dizer, e o nosso paciente está na categoria N2, N3. Ele tem agregados, né, ele tem de linfócito atípico, mas ele ainda tem uma certa arquitetura preservada, ainda tem folículos em alguma região. Então, há uma dificuldade em categorizar ele entre N2 e N3, porque a arquitetura dele, por essa classificação, ele tem uma alteração muito pequena da arquitetura. A maior parte dele parece uma linfadenite dermatopática mesmo. Então, a gente classificou como acometimento linfonodal, não dá para classificar exatamente nisso, porque isso é o Sézary, né, a doença de Sézary na micose fungoide. E a oncohematologia, então, conduziu o caso, só mostrando que a gente tem realmente uma casuística imensa. Nós temos 143 casos publicados, enquanto a América do Sul toda tem um número de casos de 253 casos. O que Murilo falou antes é essa forma aqui. Essa forma é a forma cutânea primária, em que você pode ter pela Organização Mundial de Saúde só o tipo agudo, crônico, smoldering, e a doutora Aquilea advoga desde 2007 que existe a cutânea primária, e isso é interessante porque muda o prognóstico. Vocês vão ver que o prognóstico da cutânea primária é essa verdezinha aqui que desce. Paciente 20 a 40 meses, você tem óbito. É diferente da smoldering, porque os japoneses, que é o Shimoyama, coloca essa cutânea primária dentro da smoldering. E para a gente, se você tira, o prognóstico do paciente é totalmente diferente, né? A smoldering, o paciente vive bem mais. E por isso ela tem sido advogada que ela deve ser considerada à parte, essa lista amarela. A Organização Mundial de Saúde classifica dessa forma. O que eu falei para vocês, que é importante o quê? A linfocitose, né, anormal, os níveis de LDH, né, e acometimento de múltiplos órgãos. A nossa paciente, ela parece ter a forma aguda, porque ela tem linfócitos, né, no sangue periférico. Isso aqui não está bem caracterizado, e ela tem múltiplos órgãos envolvidos, com a polisserosite e comprometimento. Eu não sei exatamente como que foi conduzido o tratamento, Murilo fala, mas, em geral, não é exclusivo ter linfoma T na pele, né? O linfoma T na pele, o linfoma de pele normalmente é T, né? Raramente ele vai ser B. O ATLL, que é o que a gente está falando, ele acomete a pele na maior parte dos casos, independente da forma clínica. Ele pode ser uma leucemia e vai ter manifestação cutânea. Ele não quer dizer que ele é da pele, né? Ele acomete a pele. E é semelhante aos dados do Peru. E, infelizmente, para o patologista, não dá para dizer pela histologia o que é.
se ele é HTLV ou não, porque ele pode mimetizar um linfoma anaplásico, um linfoma de células T periféricas, uma micose fungoide, parece micose fungoide e, no entanto, quando você vai estudar o paciente, ele tem HTLV. Não dá só em adulto, tem casos em criança, né? E o grande desafio são os casos de linfoma de Hodgkin, que tem tudo para ser Hodgkin, cara de Hodgkin, marca igual a Hodgkin, CD30 positivo, CD15 positivo, e é ATL, certo? E isso está dando um nó, porque o Hodgkin tem uma grande dificuldade de diagnóstico diferencial. Esses são os casos publicados até hoje. Nós temos um caso publicado, né, de pacientes com fenótipo CD30, CD15 positivo, né, e geralmente associado ao IBV. E, em breve, a ATL mimetiza qualquer linfoma, tanto histologicamente como imunofenotipicamente. Em áreas endêmicas, a sorologia é mandatória para todos os casos de linfoma T, mesmo em criança. E agora eu diria, em Hodgkin também, ela devia ser mandatória. E os elementos clínico-laboratoriais não podem faltar para você categorizar a forma clínica. E a forma tumoral cutânea pode não existir em outros lugares, mas no nosso meio existe e é importante que ela seja diferenciada das outras. O tratamento aí é com Murilo. Bom, essa doutora Quiléa, né, que fica atrás desses dadozinhos, e hoje ela está recebendo. Deixa eu ver antes que passe para o Murilo. Você, igual a uma das pessoas de muita sorte de trabalhar com a professora Quiléa, tá certo? Porque, para mim, a professora Quiléa é uma das pessoas assim mais brilhantes que realmente eu conheço em medicina. E a gente está realmente homenageando ela mais ainda agora. Ela recebeu só assim recentemente, né? A Academia de Medicina da Bahia reconheceu a professora Quiléa como uma das pessoas mais, assim, as maiores contribuições realmente que ela tem dado ao conhecimento em medicina. E a doutora Quiléa não para, né? Não existe idade para ela, ela continua. Ela recebeu honoris causa no Maranhão. Ela é do Maranhão, né? Professora Quiléa, não me engano. E ela agora, a BM, também vai ter homenageado. Então, estou dizendo que Guaraci é uma pessoa assim, de muita sorte na vida de você estar trabalhando juntamente com a professora Quiléa, que eu tenho assim, uma maior admiração. Vou passar agora para Murilo. Bom, minha parte, felizmente ou infelizmente, é rápido. Acho que em 5 minutos a gente termina isso. Os linfomas HTLV, eles são péssimo prognóstico, de uma maneira geral. Excetuando a forma arrastada, ou smoldering, ou forma crônica, que o paciente sobrevive com a doença durante alguns anos. Mas a forma aguda e a forma linfomatosa, ela tem uma sobrevida muito ruim. Eu trouxe a recomendação da Sociedade Americana de Hematologia, que ele estadia os pacientes em 3 grupos, né? Não entra ainda o de professora Quiléa ainda, mas acho que no futuro vai entrar, né? A forma aguda, que seria uma forma leucêmica, onde predominaria muita célula maligna circulando no sangue, e aí o leucograma é fácil de você ver uma leucocitose bem alta de linfócitos atípicos. E essa forma aguda, o tratamento, curiosamente, é com AZT e interferon. Curioso é que você trata o vírus e o paciente melhora e faz interferon para ativar o seu sistema imunológico contra o vírus e o paciente estabiliza, né? Se ele sobreviver e tiver remissão completa, ele pode ser levado para manutenção ou então para o transplante halogênico. Se a remissão completa não for alcançada, ele vai para o transplante halogênico, que é a única forma teórica de cura ou de prolongamento da sobrevida, porque essas células são teimosas. Mesmo na preparação do transplante, fica alguma célula e ela volta pós-transplante. Uma coisa que atrapalha muito o transplante de uma pessoa para outra, de um doador compatível, é a idade dos pacientes, né? Quase todos estão mais velhos, né? Quando é em crianças ou jovens, e se tiver um doador compatível, o transplante seria uma forma curativa, uma tentativa de curar a doença. Essa forma leucêmica, que é bem grave, e tem uma sobrevida, o último relatório que eu vi, tinha uma sobrevida de 5% em 1 ano. Uma sobrevida muito ruim, né? Mas é variável de serviço para serviço. A forma linfomatosa, que aparece no nosso caso, né? O tratamento seria com quimioterapia, né? Com esquema SHOP, que é o esquema com ciclofosfamida, hidroxirubicina, oncovim, prednisona, mais AZT e interferon também, né? Se o paciente consegue uma remissão e tem um doador possível, né? Ele vai para o transplante, ou se não tem doador, fica fazendo só manutenção até mais 1 ano ou 2, porque a sobrevida é muito ruim. Também é 1 ano ou 2 de sobrevida no máximo.
E a forma arrastada é que o paciente fica usando só medicação oral, com AZT e interferon. Se tiver progressão, ele vai passar para os outros modelos de tratamento. Um dos problemas que a gente está tendo recentemente é a falta de interferon no SUS. Ele está dificultando também o tratamento, né? Já não bastava ser uma doença ruim, ainda tem dificuldade de conseguir o interferon. Eu conversei essa semana com a doutora Márcia Lima e os médicos lá do serviço, e tem uma dificuldade para tratar esses pacientes. A quimioterapia clássica não funciona direito, tem uma remissão muito curta e a doença volta rapidamente. Então é uma doença complicada, muito complicada. O prognóstico é difícil para eles, né? Se não tiver essa forma, se ele não tiver a sorte de ter uma forma arrastada, né, ou crônica, que pode ser mantido durante alguns anos, antes dessa agudização, mas quase todos os pacientes chegam a uma fase final com agudização. Nesse nosso caso, ela já tem, além das manifestações cutâneas, já tem comprometimento de serosa e de múltiplos órgãos, e linfonodos também que apareceram, né? E essa tendência de progressão é bem rápida. A tentativa da quimioterapia é basicamente uma quimioterapia paliativa para segurar algo durante algum tempo, né? Como ela já tem chagas, a hidroxirubicina vai ser um problema para chagas, né? Que os cardiologistas não gostam da adriamicina, né? Que é a hidroxirubicina, esse H aqui é a adriamicina. Isso aqui é a adriamicina, ou hidroxirubicina. A adriamicina vai acabar levando a toxicidade cardíaca, né? Como é que eu vou fazer shopping? Tem uma droga tóxica para o coração, se ela já é cardiopata. Então é complicado, bem complicado. Mas era isso. O tratamento, infelizmente, é curto porque não tem muito o que fazer. Muito bom. Claro. Só um quadrinho aqui, só para mostrar isso aqui, só para completar então, né? Como o Guaracira mostrou, a professora Guaracira mostrou, eles são células que ficam perpetuadas, né? E ficam sobrevivendo e evoluindo, né? E o tratamento com AZT interferon, ele bloqueia essa proliferação celular, né? E acaba também levando, quando tem alta taxa de resposta, as células entram em apoptose e morrem, né? Mas isso é para mostrar o efeito do AZT e do interferon com o tratamento mais ideal. E uma outra forma que a gente tem, não sei se... Não, tudo bem, aí já está bom, tá bom. Era só para mostrar mais ou menos. E o prognóstico, como é que fica dessa paciente? Mesmo com... Mas ela teve resposta do tratamento? Inicialmente, eles podem até ter uma resposta durante alguns meses, mas a recidiva vai ser bem rápida. E eu acredito que uma sobrevida de 2 anos ou 3 já é uma vitória grande para a gente conseguir uma sobrevida com a doença disseminada. Assim. 2 ou 3 anos já é muito. Um diagnóstico mais precoce, ela teria... O diagnóstico precoce ajudaria um pouquinho, mas o que determina se o paciente vai sobreviver muito ou não é aquela forma crônica ou arrastada, né? Se ele tiver essa forma de proliferação lenta, ele sobrevive mais tempo. Mas mesmo esses pacientes vão acabar um momento agudizando e passando para a forma aguda. Se ele já chega com a forma aguda, é difícil. Então essa aula é bem interessante, essa discussão que a gente teve aqui, para lembrar vocês da presença e da frequência de HTLV. Ele está muito frequente. Eu me lembro agora, não sei se vocês soube dessa história, que teve uma avaliação do banco de sangue do Hemoba, em que eles fizeram um teste assim, aleatório de todo mundo que doava, e deu 16% do Hemoba. Se bem que é a população que está doando sangue, né? Então é uma população que tem algumas variações, assim, né? Tem alguns vícios que poderiam atrapalhar isso. Mas chama a atenção de que é alta a frequência de HTLV, bem alta. E tem tratamento? No HTLV? Não sei, sou um infectologista para dizer. Um infectologista podia. E ele está conduzindo a possibilidade de usar antirretroviral do mesmo jeito que é usado em hepatite e outras coisas. Eles estão com esse estudo em curso. Eu sei porque teve alguém meu que precisou e eu precisava da orientação. É alguém que eu conheço e que é HTLV positivo e queria saber, e agora eu trato como? E eu liguei para a Brits e Brits me informou, olha, eu estou conduzindo um projeto piloto, mas não tenho resultado ainda. Aí eu disse, não esqueça de me avisar quando acabar. Veja só, pessoal, nós temos o maior interesse realmente em HTLV. Eu estou perguntando aqui, HTLV, por que a Bahia tem tanta HTLV? Está perguntando ali, conversando com o Murilo. Então, entender, a HTLV veio da África. Mas por que a HTLV tem muito no Japão também, que ele me falou também, que tem muito no Japão também. Aí eu pergunto o seguinte, quem foi assim que comentou? Se eu tivesse em São Paulo, não pediria.
Mas eu estou me perguntando o seguinte, por que São Paulo não pediria? Sabe por que eu estou perguntando? Porque São Paulo tem uma comunidade, tem uma parte da população que vem da onde? Está vindo da Bahia, está vindo do Nordeste, etc. Quer dizer, será que e São Paulo está se pedindo, está se avaliando pouco pagar a HTLV? Será que eles não estão lendo o que a gente publica aqui na Bahia? Quer dizer, as contribuições, quanta gente tem contribuído com a HTLV aqui na Bahia? Edgar, falou que a Edgar trabalha com a HTLV, tem muita coisa. O trabalho que Paulo fez aqui, usando dados da hemodiálise também a gente viu muita HTLV também, nos pacientes lá que estão em hemodiálise. A professora Quileia tem visto. E a preocupação nossa agora é avançar. Eu acho em pesquisa com tratamento é uma coisa importante, para a gente realmente avançar nisso aí. Entendeu? Então, isso que eu queria comentar, pegar aquela coisa que você comentou do derrame pleural, quer dizer, que você, usando o critério de Light, veja bem, o critério de Light, ele classifica em 2 níveis, porque ele faz soro, proteína no plasma, né? E aí ele divide 0,5, 0,5. Então ele olha, no trabalho original ele não olhou sensibilidade e especificidade, eu calculei. Então 0,5 você encontra. Só que 2 níveis. Se você classificar isso em vários níveis, você não tem mais sensibilidade e especificidade. Mas você tem LR para cada nível. Aí você passa a ser melhor. Mas repara só, ela viu que o paciente tinha esse critério de Light, que é apenas 2 níveis, quer dizer, se torna dicotômica. Uma coisa que você pode ser, na verdade, se é uma variável quantitativa, você poderia ter um problema de tamanho amostral, para você realmente ter isso aqui. Mas aí estava cheio de célula. Como é que está cheio de célula e pode ser transudato? Entendeu? Quer dizer, na verdade, eu concordo plenamente com você, que era exudato, né? Para ter essa quantidade de células todas realmente que passaram. O critério de Light aí, né? Não ia ser basicamente o indicador, aí realmente teria muito mais importante. Aprendemos bastante aqui, vocês vejam o seguinte, quer dizer, na verdade, uma sessão como essa, como ela é ativadora do raciocínio clínico. Se você olhar para essas pessoas aqui que discutiram, você vai perguntar quem é patologista, quem é radiologista, quem é clínico. Porque todo mundo aqui discutiu tudo, na verdade. Eu acho que isso que é medicina, né? É essa coisa da gente ter esse conhecimento, que a gente sabe concatenar esse conhecimento. E Guaracira foi aqui tudo, aqui, clínica e tudo. E ainda foi uma pessoa que soube conduzir aqui a discussão de uma forma realmente brilhante. Eu não poderia deixar aqui, terminar, de falar do trabalho que a professora Elvira vem desenvolvendo na anatomoclínica. Ela é uma professora que está aqui, já se aposentou, mas está em atividade com o programa que a gente tem para professores aposentados, e ela tem levado isso aqui, né, escolhido os casos, ido ao prontuário. Hoje ela não pode estar aqui, infelizmente aconteceu o falecimento da irmã dela, né, senão ela estaria aqui realmente com a gente, mas eu não poderia deixar de colocar também, não só esse sentimento nosso pelo falecimento da irmã dela, mas o trabalho que ela tem feito, né, uma professora ativa, porque a aposentadoria não significa que você deva deixar de trabalhar com professora, ela está trabalhando com professora. E fica aqui meu agradecimento para a professora Elvira. Muito obrigado a todos vocês. Pelo adiantado da hora, eu vou encerrar aqui.